vai agora para o nosso segundo bloco, que é marcando o território. Alguém tem algum comentário com relação a esse primeiro bloco? Quer fazer uma pergunta? Gustavo, quer fazer alguma interferência? Oi, Podemos prosseguir? Toca, tá indo bem demais aí. Então, tá bom, vamos prosseguindo aqui. Pessoal, é que fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem dar alguma opinião durante a apresentação, é só falar comigo, a gente abre o microfone, né? A gente só não deixou o microfone aberto para todo mundo porque a gente não sabia se ia dar muita bagunça. Mas fiquem à vontade, quiserem colocar a própria câmera ou microfone, me falem pelo chat e a gente habilita isso para todo mundo, tá bom? Valeu. Bom, o segundo bloco a gente vai marcar o território, né? Vamos falar sobre esses resultados que o Roberto Madruga identificou na pesquisa que ele fez, né? Eu vou falar por blocos, tá? Por quê? Porque se vocês observarem, esses resultados, eles acabam se interligando, né? Um acaba meio que sendo consequência do outro, tá? Então, nesse primeiro pacote, né, quais são os resultados que a gente vê? E eu digo para vocês por experiência de implementação em educação corporativa desde 2008. Esses resultados acontecem no curto prazo, tá? Melhora da autoestima, surgimento de talentos, mudança de hábitos e atitudes de colaborador. Tem algumas empresas que eu trabalho, eu gosto de implementar o programa Multiplicadores, que é justamente utilizar o próprio conhecimento, a inteligência, né, a experiência dos próprios colaboradores para gerar conteúdos, né, e até mesmo experiências de aprendizado. Então, esses multiplicadores, eles são os disseminadores de conhecimento dentro da organização. É um programa muito bacana, e eu tenho duas experiências, na verdade, né, uma foi numa empresa de engenharia, e os multiplicadores, eles eram só para pessoas, colaboradores que estavam no nível de gestão, gerentes. Numa outra empresa do varejo, a gente abriu o programa para todos os colaboradores, inclusive auxiliar de serviços gerais. E a gente fez, então, um processo seletivo para selecionar esses colaboradores, e a gente acabou selecionando pessoas, né, uma profissional que era operadora de caixa, teve um auxiliar de serviços gerais, tinha vendedor, tinha gerente, tinha gente do estoque, enfim, tinha de todas as áreas. A ideia era justamente ter um representante de cada setor, digamos assim, que iria, então, produzir os conteúdos, né, as experiências de aprendizado para toda a organização. Quando eu digo experiência de aprendizado, gente, é porque não necessariamente é um treinamento virtual ou presencial. A gente senta e discute, eu vou mostrar depois o método que a gente usa para isso, onde a gente faz o desenho da experiência completa. E muitas vezes acaba sendo um workshop, acaba sendo uma oficina, tá? Então, quando eu digo que a experiência de aprendizado é nesse sentido, tá bom? E teve uma auxiliar de serviços gerais, nessa empresa, que produzia um conteúdo sobre limpeza e higiene no ambiente de trabalho. Gente, o material dela estava simplesmente fantástico. Está, porque o conteúdo ainda existe, está lá disponibilizado na plataforma virtual da organização. E ela fez um trabalho de curadoria, né, de juntar material. Ela falou sobre os 5 S's, né, da qualidade, como isso se aplica para você, né, manter seu ambiente organizado e limpo, que é uma responsabilidade de todos os colaboradores, não só dos auxiliares de serviços gerais. E ela gravou vídeo, e ela pesquisou vídeo no YouTube. Foi um material muito rico, né, e que surpreendeu, na verdade, toda a organização. Também teve uma operadora de caixa que produziu um conteúdo sobre identificação de cédulas falsas. E aí, resumindo, né, são pessoas que a gente muitas vezes acha que não vai, né? Mas como essa pessoa pode produzir, como essa pessoa pode disseminar o conhecimento na organização? E acaba nos surpreendendo, é aí que a gente vê o surgimento de talentos, é aí que a gente vê a melhora da autoestima, porque essa auxiliar de serviços gerais, ela saiu da empresa e saiu toda empolgada, assim, ela teve um problema de saúde, na verdade, precisou sair, e eu tenho contato com ela, e eu vejo, ela voltou a estudar, né, tá buscando novos conhecimentos, está buscando se aperfeiçoar, porque ela gostou da experiência de disseminar conhecimento, né, e dentro da organização, os colaboradores que continuam lá, existe um movimento que a gente tem observado, que é justamente deles estarem, pessoas que tem pessoas que acabaram a faculdade 2, 3 anos atrás e nunca mais voltaram, fizeram a pós-graduação, pararam por ali. E agora eles estão retornando, né? Tem gente fazendo pós-graduação, fazendo mestrado,
pessoas que estão buscam, né? Sandra, você sabe algum curso na minha área, algum evento, algum congresso? Tem um movimento aí, né, que é justamente esse resultado, que é de conduzir as pessoas às novas descobertas. Eles se sentem estimulados, eles se sentem motivados a buscar mais conhecimento. Isso não só quem é multiplicador. O multiplicador acaba disseminando esse desejo nos outros colaboradores de quererem buscar mais conhecimento também. Então, esse é um resultado imediato que a gente percebe quando tem um programa de educação corporativa que é continuada, né? E aí qual é a consequência disso tudo, né? Você tem um aumento aí da produção e da produtividade. Por quê? Porque colaborador que está com autoestima boa, que está buscando, né, sempre conhecer mais, aprender mais, ele está produzindo mais também, né? E com isso a empresa, ela acaba criando a cultura de investimento em pessoas. Né? De um ano para outro, eu percebi até o orçamento na área de TI aumentar justamente por isso, né? Porque percebeu aí o movimento das pessoas estarem mais interessadas em se autodesenvolver, certo? Indo agora para mais resultados, né? Desperta a colaboração para a redução de desperdícios. Tudo isso aqui são resultados voltados para a conduta do colaborador, né? Reduz erros repetitivos, reduz custos de não conformidade, reduz o absenteísmo, o risco de litígios com clientes, o turnover, que é um indicador, inclusive, muito importante para quem trabalha aí com RH, e aumenta o tempo de permanência dos funcionários na empresa. Isso é um resultado que até, para mim, acaba sendo óbvio, porque se eu tenho um programa de educação continuada, e o colaborador está ali, ele sabe que aquela aquela experiência de aprendizado, ela não tem data para terminar, né? Ela é contínua, ele está o tempo todo se desenvolvendo, ele não vai querer sair da empresa, né? Ele tem um estímulo a mais, na verdade, para continuar ali dentro se autodesenvolvendo, tá? Porque uma coisa é fato, os colaboradores, eles querem aprender, tá? Em qualquer organização. As pessoas estão querendo aprender, e a gente precisa ter isso bem estruturado, tá? Mais resultados, desenvolvimento de equipes autogerenciáveis, construção de diferenciais competitivos para a organização, esse é o principal objetivo, né, da educação corporativa, aumento de condições para a empresa se diferenciar no mercado, promove a profissionalização da organização, porque os profissionais, né, os colaboradores, eles estão buscando esse desenvolvimento, essa capacitação o tempo todo, e os últimos resultados, né, eleva o padrão de qualidade de produtos e serviços, também uma consequência óbvia de tudo aquilo que a gente viu ali atrás, aumenta a taxa de fidelização do cliente e proporciona um ambiente de inovação, tá? Um comportamento que eu vejo muito nas empresas que têm uma educação corporativa, né, estruturada é justamente isso. Assim, os colaboradores, eles trazem novidades, eles trazem recursos, eles sugerem coisas novas em prol até mesmo do desenvolvimento da organização e da própria inovação, né, do ambiente corporativo. E essa troca de aprendizado, ela é muito rica numa organização que tem esses programas de educação continuada, né, de desenvolvimento de colaboradores. Essa troca é realmente algo assim que eu acho que é um resultado muito visível, né? A gente brinca, assim, a gente acha que é a gente que está ensinando, né? Mas na verdade é a gente que está aprendendo com todas essas ações e com a oportunidade de os colaboradores terem, né, de compartilhar o conhecimento deles e transferir o aprendizado que eles têm para o dia a dia do trabalho, no trabalho deles. E aí, agora que a gente viu quais são esses resultados, né, vamos ver um pouco de como a gente conquista, né, esses resultados. E aí eu vou falar de alguns métodos de aprendizagem e de alguns recursos. E aí o pessoal aí que trabalha, né, o próprio Gustavo pode contribuir muito nesse sentido para explicar como é que esses recursos acabam beneficiando esses métodos, tá? Eu vou citar dois, na verdade, que são os mais usados, tá, dentro de educação corporativa, e eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que são as 6Ds, as 6 disciplinas, e o método 70-20-10. Vocês conhecem? Já ouviram falar desses dois métodos? Podem responder aqui pelo chat. O Gustavo já ouviu, o Gustavo é parceiro nas 6Ds.
Aliás, gente, o pessoal da Kips tem, depois eu vou deixar eles falando um pouco, eles têm recursos, né, que favorecem a implementação das 6 disciplinas de forma, assim, fantástica, tá? As 6 disciplinas é esse livro aqui, também é outro livro que eu recomendo que vocês que trabalham com educação corporativa tenham e leiam, tá? Porque é também um livro muito didático que ajuda vocês a implementarem o método em qualquer ação de aprendizado da organização de vocês, tá bom? As 6Ds, na verdade, são 6 disciplinas, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, tá? Mas são essas disciplinas aqui, tá? Que a primeira disciplina qual é? Determinar os resultados para o negócio. Então, qualquer ação de aprendizado, gente, programa de desenvolvimento de liderança, programa de integração de novos colaboradores, programa multiplicadores, enfim, qualquer ação de aprendizado, ela começa definindo os resultados para o negócio, tá? Então, que resultados essa ação de aprendizado vai trazer para a minha empresa, para o negócio da minha empresa? A primeira pergunta que precisa responder é essa. E para alcançar esses resultados, quais são os comportamentos que os meus colaboradores precisam ter para que esses resultados sejam alcançados? Então, são 2 perguntas que começa qualquer ação de aprendizado. E o bacana disso é que, assim, para responder essas perguntas, o RH tem que envolver os gestores. Então, o RH deixa de ser operacional e passa a ser estratégico no momento que ele traz os gestores para, junto com o RH, discutir essas 2 perguntas, né? Então, quando tem aquele momento de preencher lá o LNT, né, o levantamento das necessidades de treinamento, que eu, particularmente, sugiro que mude para LNA, levantamento das necessidades de aprendizado, né? Porque aprendizado é um processo, né, ao longo da vida, e treinamento da ideia de algo muito pontual. Então, tira o LNT e vira LNA. Então, quando os gestores preenchem o LNA, a pergunta que eles precisam responder quando eles dão a indicação, né, daquela necessidade é justamente que resultado aquela necessidade que ele está apontando ali de aprendizado vai trazer para a organização e quais são os comportamentos que ele espera que os colaboradores tenham depois dessa ação de aprendizado, tá? E aí, com isso, vem a segunda disciplina, que é desenhar a experiência completa, ou seja, definir o que acontece antes, durante e depois de uma ação de aprendizado, tá? A partir disso, desse desenho, a gente direciona a aplicação, então a gente define o método, a gente define a modalidade, a gente define quem vai instruir, né, quem vai ser um instrutor, se vai ser um colaborador, um fornecedor, um multiplicador, né, e como, né, quais são os recursos que ele vai precisar para desenvolver essa experiência de aprendizado. Depois que eu direciono a aplicação, eu vou para a 4ª disciplina, que eu vou definir a transferência do aprendizado. Esse é outro ponto muito importante desse método, porque de nada adianta o colaborador assimilar aquele aprendizado, né, aquele conhecimento, e não colocar em prática. Então, ele vai absorver para ele e não vai compartilhar no dia a dia, aí eu não tenho resultado, eu não tenho vantagem competitiva nenhuma. E nesse método, né, ele mostra como você pode fazer para ter essa transferência de aprendizado. E aí que entra o pessoal da Kips com alguns recursos que ajudam bastante nisso. A 5ª disciplina é dar apoio à performance. Gustavo, você quer falar sobre isso? Sabia? Acho que vale conversar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, eu não sei se todos aqui já conhecem, mas a Kips criou uma metodologia aberta, né, para qualquer um poder pensar na criação de um processo educacional, né, de forma colaborativa, ágil e muito focada no 6Ds. Então, a gente criou uma metodologia chamada Learning Canvas, né? Então, se vocês imaginarem, não sei se vocês conhecem o Business Model Canvas, que está sendo bastante usado já nas empresas, né? A gente desenvolveu uma metodologia chamada Learning Canvas, que é voltada justamente para o desenho instrucional, pensando nas estratégias de negócio para a corporação. Então, é um board visual colaborativo que vocês podem baixar. Depois, no final da apresentação, eu posso passar os links para vocês. E baixando esse PDF, vocês conseguem imprimir, usar ele na parede da empresa, junto com a equipe de T&D, para justamente pensar na criação de um treinamento voltado
para as estratégias de negócio, realmente qual o objetivo principal daquele treinamento, qual o cerne, né, daquele treinamento, o que ele vai trazer de bom para a corporação. E aí sim, a partir desse ponto, a gente começa a criar o processo todo de aprendizagem e o desenho instrucional. Então, fica uma dica aí para o pessoal, no final da apresentação eu passo para vocês o link como baixar esse PDF, é gratuito, né, e vocês podem utilizar eles internamente para criar um treinamento de forma colaborativa e principalmente chamar os stakeholders, os interessados nesse treinamento, para que eles ajudem a gente a pensar na criação de um treinamento, né. E a segunda parte, que é a questão da transferência da aprendizagem, que é o D4 e o D5 dos 6Ds, a Kipsal tem um caso bem legal sobre utilizando muito a questão do mobile learning para justamente conseguir através de um blended learning. Então a gente tem um treinamento presencial que é realizado em sala de aula ou um treinamento LMS à distância, e pós esse treinamento a gente utiliza ferramentas mobile gamificada de ensino para justamente fazer com que as pessoas consigam reter mais conhecimento e que elas não esqueçam o que foi dado em sala de aula, o que foi dado no LMS ao longo do tempo. Então, a gente tem um case bem legal sobre isso, utilizando a questão realmente de blended learning, que é voltado para a parte de onboarding, de entrada de novos colaboradores. Então, por exemplo, tem empresas hoje que eles desenvolvem uma solução mobile gamificada de ensino com pílulas de conhecimento com a Kips, e nesse aplicativo de celular que eles disponibilizam aos novos colaboradores, antes mesmo deles iniciarem o processo de aprendizagem, iniciarem o primeiro dia de trabalho, esse pessoal já baixa o aplicativo, já joga, já aprende antes de começar no primeiro dia. Então, a gente tem aqui, né, meio que uma sala de aula invertida antes mesmo do primeiro dia do colaborador no processo de integração. E então, quando esse colaborador chega no primeiro dia de trabalho, ele já jogou o aplicativo, já assistiu o microlearning de aprendizagem, então, assim, ele chega tão mais bem preparado, conhecendo produtos, processos, serviços da empresa e, principalmente, missão, visão, valores, propósito, alinhamento estratégico. É muito mais fácil um profissional desse, no primeiro dia, começar com toda essa bagagem de conhecimento através de um blended learning, de uma sala de aula invertida. Isso traz um resultado muito legal. Então, só trouxe alguns exemplos pequenos aí para tentar contribuir um pouquinho com a palestra da Sandra, tá bom, gente? E falando de blended learning, inclusive, a gente também desenvolve, né, no treinamento de integração, a abordagem de sala de aula invertida, tá? E aí, no momento presencial, né, no encontro presencial com esses colaboradores, a gente usa metodologias ativas, né, que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, a gente traz algumas situações da empresa, do dia a dia, e pedem para eles, né, identificarem qual é o problema, né, dentro do que eles aprenderam, né, antes, né, e aí discutem. Então, assim, tem vários recursos que favorecem, né, essa transferência do aprendizado. E nesse livro, né, sobre as 6 disciplinas, tem até assim, algumas perguntinhas, algumas técnicas para vocês conseguirem implementar as 6 disciplinas de forma bem estruturada e com resultado muito significativo. E o que eu gosto disso é porque, assim, ela envolve todos os gestores, porque tem que ter a quinta disciplina, que é dar apoio à performance, e a sexta, que é documentar o resultado. Eu não faço isso sozinha, né, gente? O RH não faz isso sozinho. Ele tem que envolver os gestores e acaba envolvendo também os próprios colaboradores. Então, é um método bem bacana, que vale a pena vocês se aprofundarem, porque tem tido resultado muito bons. E o outro método, que é o 70-20-10, é até mais conhecido, na minha visão, do que as próprias 6 disciplinas, né? É um método que, segundo ele, a aquisição das competências, né, dos colaboradores, ele ocorre 70% em missões difíceis, né, digamos assim, atividades, né, e desafios profissionais. Então, é uma atividade mais prática, né, e aí algumas empresas usam bastante metodologias ativas nesse momento, metodologias ativas de aprendizado. 20% vem dos colegas e superiores, então a própria questão da mentoria, né, do coaching. Então, isso vem desses 20%, e somente 10% vem da formação tradicional, ou seja, um treinamento, a pessoa lendo um livro, né, lendo manuais, normas, que empresas costumam adorar essas coisas, né. Então, a metodologia que acaba invertendo aí o próprio processo formal, né, de ensino dentro da organização, tá?
E esses dois métodos, eles acabam se tornando, né, mais fácil de ser implementado quando você tem recursos humanos, ou seja, pessoas, né, e às vezes empresas, né, que acabam contribuindo para colocar em prática esses métodos. Recursos tecnológicos, né, porque a gente não dá para falar hoje, gente, de uma educação sem tecnologias educacionais, tá? Então, isso é algo, assim, para mim já está muito interligado, tá bom? E recursos financeiros, né, porque você precisa de investimento, né? Desenvolver colaboradores não é custo, é investimento, certo? Algum comentário, né, alguma dúvida até aqui? Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa ou só falar no chat que a gente abre o microfone para vocês, tá, gente? Não era para ser um monólogo, não. Vamos contribuir aí, é excelente para o evento, tá?